Então, nessa manhã eu quero falar um pouco, coloca para mim a palavra dessa manhã. Esse mês nós estamos falando do que mesmo? De esperança, né? Palavra gostosa, né? Esperança. Uma palavra que traz, não sei o teu coração, mas o meu coração traz paz, traz refrigério, esperança, né? Então, nessa manhã eu quero falar sobre a voz da esperança. Porque eu gosto muito dessa palavra, né? Nós temos uma voz. Aí eu falei, Senhor, qual a palavra de domingo? É a voz da esperança. Você sempre diz que nós temos uma voz. Esse é o meu clamor, esse é o que grita no meu coração, porque nós temos uma voz, nós nascemos com uma voz para essa geração. E nós precisamos cumprir o propósito. Amém? Então vamos repetir, né? Qual é a ministração dessa manhã? Voz da esperança. Diga para você, eu sou a voz da esperança. Diga novamente, eu sou a voz da esperança. Amém? Você crê nisso? Que você é a voz da esperança? Não precisamos nada de extraordinário. Uma coisa que eu sempre falo, Deus se move no ordinário. A Bíblia se fala mais do ordinário do que do extraordinário. Se você ler de Gênesis, Apocalipse, você vai ver muito mais o ordinário de Deus do que o extraordinário de Deus. É claro que a gente sempre gosta do up, né? Sempre o extraordinário a gente vai chamar mais atenção quando o fogo, né? Desce no altar, quando Elias clama e o fogo vem, queima tudo. Mas se a gente for analisar a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, Deus se move muito mais no ordinário do que no extraordinário. E a nossa vida ela é muito mais feita do ordinário do que do extraordinário. É ou não é? Vamos pegar a nossa vida no nosso dia a dia mesmo. Vou falar nem no plano espiritual. Tem casamento todo dia? Tem aniversário todo dia? Não, né? Não. Não tem eventos especiais todo dia, tem? Porque a vida é feita do ordinário. Mas tem trabalho todo dia? Tem? Tem trabalho todo dia, não tem? Tem comida para fazer todo dia? Tem, não tem? Tem dente para escovar todo dia? Tem. Tem cabelo para lavar todo dia? O meu eu não lavo todo dia, mas tudo bem. Mas tem gente que lava todo dia. Eu sei que o Paulo lava todo dia o cabelo dela, que ela fala assim, pastor, eu tenho que lavar o cabelo todo dia. São coisas ordinárias, do dia a dia. Mas tem o extraordinário. O nascimento de uma criança, um casamento, né? Tem o extraordinário na nossa vida, né? Um momento especial, onde existe um relacionamento, né? Estou olhando aqui a Júlia, o Andrew, né? É um momento, né? Que vai chegar ao extraordinário. Mas nossa vida não é feita só de extraordinário, é muito mais o ordinário. Por isso que nós precisamos crer que nós temos uma voz. Amém? E essa voz, ela não vem nos de repente de Deus. Ela não vem somente quando, né? Acontece algo. Não. A voz da esperança que está na sua vida é todo dia e todo momento. Quem tem o Espírito Santo aqui? Se você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo é sobre a tua vida. Amém? Eu não estou falando em falar em línguas, eu estou falando em ter o Espírito Santo. Amém? Falar em línguas é dons, é outro assunto. Mas todo mundo que nasceu novamente em Cristo Jesus, o Espírito vem habitar em você. Por quê? Porque só o Espírito pode fazer o seu espírito nascer de novo. Não tem outro caminho. É só o Espírito de Deus que pode fazer o seu espírito nascer novamente. O espírito que está morto. Então, todos nós temos o Espírito Santo. Amém? E se nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós temos a voz da esperança. Amém? Posso ouvir um amém nesse lugar? Amém? Nós temos a voz da esperança. E aonde você for, essa voz da esperança tem que estar junto com você. Amém? E eu gostaria que a gente meditasse agora em Isaías, capítulo 40. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3 e 4. Isaías 40, versículo 3 e 4. Vai conseguir colocar aqui? Tá? Chegou? Belezinha. Ótimo. É que está pequenininho lá em cima. Então vamos lá. O que a palavra de Deus diz através do profeta Isaías?
no capítulo 40, versículo 3. Uma voz que clama, repita comigo, uma voz que clama. Novamente, uma voz que clama. No deserto, prepare o caminho para o Senhor, faça do deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Feche seus olhos comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra bendita. Ó Deus, e essa palavra nos diz que existe uma voz, Senhor, e essa voz clama. E essa voz, quando ela clama, Senhor, ela vem para trazer mudança e transformação. Ó Deus, e nós cremos no poder dessa voz, porque essa voz, Senhor, ela é movida pelo poder do Teu Espírito Santo que habita em nós. Essa voz, Senhor, que nós proclamamos nesse tempo, nessa geração, através das nossas vidas, ó Deus, é a voz do Teu Espírito. Obrigada, Senhor, por ser um vaso nas Tuas mãos nesse tempo. Obrigado, Senhor, por sermos filhos e filhas de Deus nesta geração. Obrigado por sermos servos do Senhor no Teu reino. Ó Deus, obrigada, Senhor. Obrigado por termos esta voz. Não importa, Senhor, a dimensão dessa voz. Aonde o Senhor vai levar essa voz? Para quantas pessoas o Senhor vai levar essa voz? Mas nós queremos, em nome de Jesus, vivemos os propósitos que o Senhor tem para o nosso tempo, para a nossa geração, para aquilo que o Senhor já escreveu no nosso livro, antes mesmo do nosso nascimento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver essa palavra, nós queremos ser uma voz que clama, Senhor, no meio do caos, uma voz que clama, Senhor. Em qualquer momento, seja até na alegria, essa voz clama, essa voz fala do reino de Deus, essa voz fala, Senhor, das coisas do céu, essa voz fala ao nosso coração, Senhor. Obrigada, Senhor, porque essa voz um dia tocou a minha vida, e essa voz, Senhor, me tirou das trevas, e essa voz me chamou para a maravilhosa luz, e assim aconteceu com cada um de nós aqui. Fomos atraídos por uma voz, Senhor, em algum momento em nossa vida, neste lugar, cada um de nós fomos atraídos por uma voz, e essa voz foi a voz que partiu do Senhor, do Teu Espírito, e essa voz nos tirou das trevas, e essa voz nos trouxe para a luz, para a luz que hoje vivemos, e queremos permanecer, e queremos percorrer a nossa carreira, que está proposta, Senhor, às nossas vidas. Queremos lutar um bom combate, queremos cumprir a carreira, e queremos guardar a fé, queremos ser fiel até o fim, e que a nossa voz não se cale, enquanto existir fôlego de vida dentro de nós. Que essa voz clame, que essa voz clame, que essa voz clame, Senhor, neste tempo, nessa geração, em nome de Jesus, assim te pedimos e assim te agradecemos. Amém, queridos? Amém. Eu creio que todos nós aqui fomos chamados por uma voz, amém? E essa voz é a voz do Deus vivo, amém? Você lembra quando Deus te chamou? Você lembra onde você estava? Você lembra no momento onde você estava? Eu lembro. Você lembra? Quando essa voz te chamou? Uma voz que clama. Uma voz que clama. E nós continuamos ainda esse chamado. Recebemos e estamos dando. Eu não sei como essa voz te chamou, em que momento essa voz te chamou na sua vida, na sua caminhada, mas eu lembro quando essa voz me chamou, eu tinha mais ou menos meus 16 anos, e essa voz me chamou. E eu nasci num lar evangélico, supostamente cristão, que vivia os altos e baixos da vida cristã. Que eu creio que você conhece muitos aqui, ou talvez você até viva isso. Altos e baixos, vales e montes. Mas essa voz fala que ela vai endireitar. Ela vai alinhar os vales e os montes. Então a sua vida pode estar no vale, sua vida também pode estar no monte. Não sei em que momento. Eu sei que quando a voz me chamou, eu estava no vale. De muita preocupação na vida dos meus pais. Na juventude. Apesar que naquela época não existia tanto entretenimento, glória a Deus, né? Então a gente não bagunçava tanto.
Quem frequentou os bailinhos da vida? Vai, confessa aí, vai. Confessa. Levanta a mão e confessa. Quem? Tá vendo? Os bailinhos da vida, lembra? Os bailinhos. Aqueles bailinhos assim, né? Eram bailinhos decentes, né? Mas naquela época não era não. Para os nossos pais aquilo era perdição. Não vai não. Aí eu ia escondida. Você não é crente não? Não, eu não era crente não. Eu só morava na casa de crente. Mas crente eu não era. Tinha promessas de Deus, tinha uma mãe que orava muito por mim. Glória a Deus por isso. Vocês são presenteados por uma mãe que orou. E hoje ela já está na glória. Amém? Vocês têm esse presente porque é uma mãe que orou muito. Por isso, mães, orem. Ore pelos seus filhos, né, Dinalva? Ore pelos seus filhos. Ore porque faz diferença. E minha mãe orou muito por mim. E eu ia nos bailinhos escondida. Porque minha mãe não deixava ir nos bailinhos. Mas um momento, uma voz me pegou. Essa voz me pegou. E naquele dia, eu fui tocado por um poder de Deus. Porque eu era uma pessoa difícil, viu? Não era fácil não, até hoje, né? Até hoje eu não sou. Sou difícil. Mas para Deus eu sou mole. Eu falo que eu sou dura por fora e mole por dentro. Se você bater muito, você vai conseguir extrair um melzinho dentro de mim. Mas tem que bater um pouquinho. Então, essa voz nos chama em algum momento. Eu não sei em que momento você foi chamado por essa voz da esperança. E quem foi usado por Deus na tua vida? Eu sei que a minha mãe foi uma grande agente de mudança na minha vida, porque ela orou por mim, muitos anos. Ela cria nas promessas de Deus sobre a minha vida. E com certeza você também foi tocado por uma pessoa. Com certeza alguém orou por você. Você veio para Cristo, através do quê? Quem veio através da pregação aqui mesmo? Através da pregação. Quem veio através da pregação? Ninguém? Valdir veio através da pregação. Amada lá no fundo vem através da pregação. Quem vem através da dor? Muitos. Quem vem através da oração de uma pessoa? Você sabe que ficou orando por você muito tempo. Olha. Quem vem através de uma canção? Uma música? Olha, ninguém. Interessante. Eu digo que a minha vida, eu vim através de uma pregação, eu não esqueço, que foi uma pregação, eu era do Evangelho Quadrangular naquela época, meus pais frequentavam, e eu lembro muito bem naquela noite, era uma noite especial, onde dois chilenos estavam lá, pregando. Eu vou ser sério, não lembro nada da pregação, gente. Se perguntar o que eu lembro da pregação, eu não lembro nada. Eu só lembro do apelo. Que é mais importante, né? Não que a pregação seja importante, mas é porque o Espírito de Deus estava lá e estava se movendo, amém? Minha cabeça estava assim, um tsunami, com muitos problemas, com muitos questionamentos, com muitas coisas de adolescente, coisa de jovem, né? Jovem passa por isso, né? Graças a Deus já passei por essa fase, aleluia! Já estou na fase adulta, né? Então eu lembro que eram dois chilenos pregando. E aí fizeram o apelo, e naquele apelo, vou falar para vocês, Deus me pegou. Naquele apelo, Deus me pegou. Foi algo muito impactante na minha vida. Por isso que a gente não pode menosprezar a nossa voz. Porque Deus fala de várias maneiras e como Ele quer. Amém? Eu sei que muitas pessoas naquele dia entregaram a vida para Jesus, eu não sei quantas permaneceram, mas eu sei que até hoje eu permaneci e nunca olhei para trás. Amém? Posso ouvir um aleluia aqui nesse lugar? Eu nunca olhei para trás. Eu nunca olhei para trás. Nunca olhei para trás. Porque esse foi o voto que eu fiz com o Senhor. Eu nunca vou olhar para trás. Custe o que custar. Aquele que coloca a mão no arado, não olha para trás. E eu não tinha nem muito entendimento. Só que uma coisa eu achei muito interessante na minha vida, que o que me consolidou na igreja não foi a pregação. Foi a adoração. Eu já falei isso e gosto de sempre falar. Quem conhece
a banda Voz da Verdade aqui? Quem conhece aqui? Levanta a mão, vai. Reconhece é Vintage. Não é, às vezes não é Vintage. Mas reconhece é Vintage aqui, levanta a mão. Quero ver quem conhece aqui a banda Voz da Verdade. Se você não conhece, tenta buscar. É interessante, é uma banda gostosinha. Eu gosto muito, até hoje eu ouço, porque ela tem palavra. Eles cantam a Bíblia, amém? Eles cantam a Bíblia, isso que é importante, eles cantam a Bíblia. Então, se você não lê a Bíblia, você aprende a Bíblia com as canções deles. Porque eles cantam a Bíblia. E eu cresci na minha vida espiritual ouvindo eles. Então, o que mais me impactava na época, vou ser sincera, não eram as pregações, eram as canções. Isso me fortaleceu muito na minha vida, na minha caminhada cristã. Eles foram uma voz de esperança na minha vida. E até hoje, eu ouço eles. Então, queridos, nós não podemos menosprezar a nossa voz. Amém? Eu quero trazer para vocês aqui, rapidamente, algumas vozes que Deus usou no decorrer de todos esses anos, né, da palavra, de Gênesis e Apocalipse. É interessante que essas vozes, elas mudam a história. E essas pessoas não são maiores que nós. Amém? Que muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e nós temos... Eu já fui assim. E muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e muitas vezes nós nos menosprezamos. E olhamos e falamos assim, puxa, eu queria ser fulano da Bíblia, eu queria ser Beltrano da Bíblia. Queridos, ninguém é mais, ninguém é menos. Amém? Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Ninguém é mais, ninguém é menos. Você só precisa ser usado por Deus, permitir ser usado por Deus, e Deus vai te usar. E o que é mais interessante é que Deus usa mais no anonimato. É verdade ou não é? É no anonimato, querido. A Bíblia é para nos inspirar, a Bíblia é para nos guiar. Amém? Mas é no anonimato, é no dia a dia, na sua experiência, no seu trabalho, na escola, onde você está. Você é uma voz da esperança. A Bíblia está cheia de vozes, amém? Está onde está? E ela é inspiração para nós. Ela é muita inspiração para nós. É o livro mais poderoso. E como tem gente que fala mal ainda da Bíblia, a Bíblia é o livro mais vendido. Nunca conseguiram. Olha, tentaram destruir, hein? Como tentaram destruir o cristianismo. Mas a Bíblia, ela atravessou gerações. Gerações, ela permanece firme. Ela está aqui. E ela é inspiração para nós. Então nós vemos muitas vozes na Bíblia. Muitas. Mas ela é para nos inspirar, porque nós temos que continuar sendo essa voz. Diga, eu preciso ser essa voz. Eu preciso ser essa voz. E Deus trabalha mais no anonimato. Deus trabalha no escondido. Deus trabalha ali. Quantas pessoas fizeram talvez muito mais milagres, maravilhas, que muitos grandes homens de Deus, até da Bíblia, e não está escrito. Você crê? Eu creio. Eu creio. Eu creio que existem muitas pessoas que Deus usou sobre essa terra, e que não foi escrito. Não está escrito em lugar nenhum. Ficou no anonimato. Quantas mulheres, estou olhando aqui para a Dinalva, que ela é um espelho para mim de oração. Quantas mulheres no seu quarto de oração levantaram grandes homens de Deus. E através desse homem de Deus, ele ganhou muitas vidas para Jesus e fez um ministério tremendo. Através de uma voz da esperança. Uma voz que está lá clamando. Ninguém está vendo essa voz. Essa voz não precisa de aplausos. Essa voz não precisa de reconhecimento. Essa voz está lá. Mas quem vê? Tremendo. Quando Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque lá em secreto, o teu Pai te recompensará. Ele te recompensa. E não precisamos de ninguém, não precisamos de aplauso, não precisamos de multidão, não precisamos nada. Não precisamos de nada disso. Nada. Deus quer a tua voz, Deus quer o teu coração. Deus quer que você cumpra a tua missão nessa terra. E é isso, só isso, mais nada. E aí nós olhamos para a palavra de Deus, quando eu olho a primeira voz, eu olho a voz de José.
José foi uma grande voz no seu tempo. Como que ele foi uma grande voz? Foi através dos seus sonhos. Deus usou a vida desse homem através dos sonhos. Deus não deixou uma nação perecer através da voz de José, através dos sonhos. E mesmo no meio do caos que José vivia, mesmo no meio de um calabouço, José permitia ser usado por Deus. Ele não deixava o rancor do coração dele dominar, mas ele acreditava nas promessas de Deus. Ele acreditava nas promessas de Deus. Ele acreditava no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele acreditava, ele cria. Ele foi uma grande voz no seu tempo. Independente da dor que passou, independente do momento da sua aflição da sua vida, a gente olha o momento de glória de José, mas a gente não olha o momento da aflição de José. Mas José teve muitos anos de aflição, muitos anos de dor, muitos anos de tortura, até chegar aonde Deus queria chegar com ele. Mas ele foi uma voz no seu tempo. Outra voz que eu vejo, a voz de Ruth, que está lá, quero ler com vocês, Ruth 1, 16, 17. Eu quero ler algumas passagens até a gente entrar onde eu quero. Ruth, capítulo 1, versículo 16, 17, diz o seguinte: não instas comigo que te deixe, e não mais acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. A voz dessa mulher levantou uma geração. Amém? A voz dessa mulher levantou a geração de Davi. Foi a voz dessa mulher, a fidelidade dessa mulher, a voz que ela proclamou, a voz da esperança. Porque quando essa mulher declara essa voz, estava em caos. Noemi estava em caos, ela estava em caos. E é interessante que a gente vê que muitas passagens aqui, quando são declaradas, elas são em momentos de caos, elas não são momentos de abundância. Elas são momentos de aflição, de dificuldades na vida da gente. E nós declaramos, por quê? Nós declaramos pela fé. Nós declaramos pela fé, porque o cristão, querido, vive pela fé. Ele não vive pelo que ele vê e não vive pelo que ele sente. É aquilo que nós aprendemos como exegequianos, amém? Quem é exegequiano que sabe. Se você não sabe, tem que aprender. Você não se move pelo que você vê e você não se move pelo aquilo que você sente. Você se move pelo aquilo que você crê. E nós temos que crer. Crer em quê? Na palavra de Deus. Crer acima de tudo nessa profecia poderosa de Gênesis e Apocalipse. É crer nessa palavra. E essa mulher declara uma fidelidade tremenda, poderosa, que muda uma geração. Que aí Deus levanta uma geração poderosa através dessa mulher. Davi vem através dessa geração, através de uma voz simples, uma voz do anonimato, uma voz simples. Quem que era Ruth? Uma moabita, uma moabita, não era nem do povo de Israel, uma moabita. Por isso que eu digo, Deus usa quem quer. Você só precisa ser deixado ser usado por Deus. Amém? Outra voz que eu quero trazer aqui é a voz do profeta Isaías, que está lá em Isaías 6:8. Essa passagem tremenda, que é onde realmente Isaías se posiciona como profeta e a vida dele é revolucionada. Olha só, versículo 8. Então ouviu a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Uau! É um dos grandes profetas da Bíblia. E essa voz mudou toda a história. Toda a história, é um dos maiores profetas, Isaías. E esse posicionamento muda. Quero perguntar aqui para você nessa hora. Qual é a voz que marca a tua vida? Qual é a voz que você proclamou em algum momento na tua vida que marcou a tua vida? Eu tenho muitas. E essa voz, ela faz diferença sobre a tua vida. Essa voz, ela muda a história, não a tua história, mas ela muda a história de gerações. Amém? Posso ouvir um amém nesse lugar? Você não muda só a sua história, você não muda só a sua casa, você tem poder de mudar gerações, porque Deus é um Deus geracional. Porque o que eu ministro, o que eu prego, o que eu vivo, não só o que eu prego aqui, porque gente, o que eu prego aqui é 45 minutos, 50 minutos, mas o que eu vivo no meu dia a dia? Quantas horas que eu vivo no meu dia a dia? Quem quer fazer a conta rápida aí de horas da semana? 24 vezes 7. Faz 24 vezes 7. Tira só aqui, nem uma hora que eu fico com vocês.
Gente, isso aqui não representa a minha vida. Certo? Amém? Não representa as coisas aqui na minha vida. A minha voz está constante. A minha voz está proclamando constante. E a tua voz? Eu quero trazer esse despertar nessa manhã ao teu coração. E a tua voz? A voz da esperança. Acima de tudo para a sua vida. A começar para a sua vida. Depois, para a sua casa. Porque a sua casa bebe daquilo que você é. Amém? Você só dá o que você tem. A tua casa bebe do que você tem. O seu marido, sua esposa, seus filhos, sua família em geral bebe daquilo que você tem. Então nós precisamos, acima de tudo, nós temos essa voz para nossas vidas. A voz da esperança toca primeiro em nossa vida. E essa voz de esperança vai tocar para a nossa família, vai tocar para os nossos amigos, vai tocar para os nossos familiares, vai tocar no nosso trabalho. Vai tocar. Vai tocar. Essa voz tem que fazer a diferença. Eu sei quantas pessoas que passou pela minha vida, e quantas pessoas falam para mim assim, puxa, você fez a diferença na minha vida. Não tem como esquecer de você. Não é para orgulho, querido, isso. Tem orgulho nenhum com isso. Eu vejo a misericórdia de Deus, a graça de Deus. É uma graça. É uma graça. Isso foi no anonimato. Isso não foi em cima de um altar. Isso não foi em cima de multidões. Não, isso foi muitas vezes eu e a pessoa só. No anonimato. Ali, eu e a pessoa somente. E como é bom esse relacionamento. No próximo mês nós vamos falar um pouco sobre isso. Sentar à mesa, conversar. Que Jesus mais gostava de fazer, era verdade ou não era? O que mais Jesus gostava de fazer era isso. Sentar à mesa. Olhar olho no olho. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Sinceramente, mais gosto do que estar no altar. Gosto muito mais de sentar à mesa e olhar olho no olho. Porque o olho revela. 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 E eu amo isso. Eu amo esse anonimato. Eu amo essa simplicidade. Eu amo esse partir do pão. Eu amo estar à mesa. Eu gosto. Porque isso fala de relacionamento. E aí que a gente conhece corações e corações são revelados. E aí você conhece a necessidade do seu irmão. Porque aqui eu não vejo a necessidade de vocês. Nesse altar eu não consigo ver a necessidade de vocês. Mas se eu sentar à mesa com você, algumas vezes, eu vou conhecer o teu coração e vou conhecer a tua necessidade. Outra voz, que foi a voz de Davi, em Salmo, primeiro livro de Samuel, versículo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 26, parte B. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 26b. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Queridos, essa frase mudou a história. Vocês concordam comigo? Para mim, se eu tiver que lembrar de Davi, é a frase que me recorde de Davi. De tudo que Davi fez. Para mim, essa frase marca. Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Aquilo foi uma indignação para Davi. Por quê? Porque ele era um homem tão temente a Deus. Ele amava tanto a Deus. Ele falou, quem que é essa coisa aí? E essa coisa era grande, né, gente? Concorda comigo? Mas é tão tremendo que o Deus dele, que é o Deus nosso, é tão grande, tão grande, tão grande, que aquela coisa ficou pequena. Certo? E essa frase muda a história de Israel. Concorda comigo? Posso ouvir um aleluia nesse lugar, gente? Vocês não são crentes, não? Pelo amor de Deus, Jesus. Vai ser uma igreja presbiteriana. Não tem nada contra, gente. Em nome de Jesus, são tudo abençoados. Mas nós somos pentecostais. Nós somos do avivamento. Não adianta, a gente fala em língua, a gente crê no mover do Espírito Santo, nos dons, e é isso que Deus nos chamou. E amém. Quem está aqui, amém, aleluia. Quem não está, amém, presbiteriana, batista, tudo fica à vontade, aleluia. Né? Tudo é de Deus, nós vamos morar tudo no céu, amém? Amém, nós vamos morar tudo no céu. Glória a Deus por isso.
Essa frase muda a história de Israel. Quem é esse incircunciso? Uma frase da tua boca muda a tua história. Só um amém? Só um amém, ouvi? Uma frase da tua boca muda a tua história. Amém. Uma frase da tua boca muda a tua história. Eu sei porque frases foram declaradas na minha boca. Ah, mas só porque... Ah, pastor, tu és profeta. Não. Na minha pequenez, na minha simplicidade, eu declarava muitas palavras. Na fé. Eu lembro que a minha mãe, quando ela foi diagnosticada com câncer, deram de 3 a 5 anos no máximo de vida para ela. Eu tinha por volta dos meus 30 anos. Quem tem 30 anos aqui? Levanta a mão, quem tem 30 anos aqui, mais ou menos, nas casas dos 30, próximo aos 30. Ninguém está próximo aos 30 aqui? Ninguém? Está lá o 33, que eu sei, idade de Jesus, quando foi crucificado. Uma idade, né? A Ana está falando que ela tem 30 lá, a Ana, pela fé, está dizendo que tem 30. Mas, queridos, né? Vocês lembram, né? Vocês já passaram para a idade de 30, né? Eu lembro dos meus 30 muito bem. Eu lembro dos meus 30 porque a Gabi era pequena. A Gabi tinha na faixa dos seus 5 anos. A Gabi nasceu quando eu tinha 26 anos. E aquilo para mim foi como uma espada entrando no meu coração. Eu pensava, meu Deus, eu vou perder a minha mãe dentro dos meus 30 anos. Eu nem desfrutei da minha mãe ainda. Porque quando a gente é jovem, querido, vou falar aqui principalmente para os juventude aqui, tá? Preste atenção, juventude. A gente não dá valor aos nossos pais como eles merecem. Aqui eu abro um pouco o coração. A gente não dá valor. Isso não estava no script. A gente só vai dar valor quando a gente chega na fase adulta. Quando é jovem, a vida da gente é tão corrida. Eu lembro que eu corria com tantas coisas na minha vida, buscando tantas coisas, trabalhando, cuidando de criança, cuidando, né, da casa de Deus, com tantos... A gente sempre foi muito envolvido com o reino. Com pouco tempo que eu tinha, ainda estava na casa do Senhor. Mas eu lembro muito bem disso. E eu me vejo muito isso hoje. Como nós pais, né? É um amor incondicional. Como nós fazemos os nossos filhos, né? E eu olho para trás, eu digo assim, meu Deus, a gente só vai aprender a valorizar o que é precioso quando está indo embora. A gente só aprende a valorizar o precioso quando está indo embora. Quando não dá mais tempo para desfrutar. Quando nossos pais já estão velhos. E eles não têm mais pique. Não têm mais energia para caminhar com você mais. Aí você diz assim, vamos passear um pouco. Mas seu pai já está velho, sua mãe já está velha, não tem mais disposição. Você tem ainda, mas eles não têm mais. Isso, infelizmente, acontece com a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus fala, e eu gosto muito dessa passagem que diz, no Salmo 90, ensina não, de a gente adquirir, aprender a contar os nossos dias, para a gente adquirir um coração sábio. Como a sabedoria é importante. Porque a vida passa e a gente não percebe. E a gente corre tanto atrás de tanta coisa. Coisa que vai ficar. Coisa que hoje não tem mais valor. Não tem mais valor. E aquilo que tinha valor se foi. Eu acho que alguns aqui me entendem, né? Se você perdeu alguém querido já, você vai entender o que eu estou dizendo para você. Quanto é difícil.
Então valorize esse tempo. Jovens, valorize seus pais. Valorize seus avós. Valorize o que é precioso do teu lado, porque um dia eles vão. E você vai ter tempo a desfrutar quando eles forem embora, e você não vai ter mais eles do teu lado. Você vai ter tempo e não vai ter mais eles do teu lado. Hoje, na correria da vida, nós não temos tempo, e eles estão do nosso lado. Vai chegar um tempo que você vai ter tempo, mas eles não vão estar mais do teu lado. Nem sei porque eu acabei falando isso, mas enfim. 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 11. A voz de Ana. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas se deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Que voz tremenda. Uma voz que levantou um grande profeta em sua geração. Essa mulher não tinha nem dimensão do que ela estava pedindo. Ela não tinha dimensão do que ela estava pedindo. E Deus entrega para ela um grande presente. Eu falo que Samuel foi um dos maiores profetas. Grande homem de Deus. Na simplicidade de uma voz de uma mulher, Deus traz um grande profeta. Queridos, creem no poder da sua voz? Ninguém precisa falar que você tem uma voz. Mas essa manhã Deus está falando para você que você tem uma voz. Ninguém precisou falar para Ana que ela tinha uma voz. Ela teve uma voz. E essa voz mudou a geração, mudou Israel. Foi uma voz poderosa para Israel, e essa voz fala até hoje conosco. Samuel fala até hoje conosco. Quem não é ministrado pelo profeta Samuel? Quem não é ministrado por esse profeta? Até hoje, através de um clamor de uma mulher, uma voz da esperança, uma voz que clamou, uma voz que chorou, e viu Deus se mover pela misericórdia e pela graça sobre a vida dela. E Deus procura essa voz. Deus está procurando na terra essa voz. Deus procura entre nós essa voz. Deus procura essa voz. Você quer ser essa voz? Você quer ser essa voz? Posso ouvir um amém? Você quer ser essa voz? Permita-se. Não duvide. Deus quer usar a todos. Deus não faz diferença de ninguém. Deus não faz exceção de ninguém. Deus quer usar a tua voz. Pastora, mas a minha vida não está digna. Eu sou uma pecadora. Quem que era a mulher samaritana na Bíblia? Quem era a mulher samaritana da Bíblia? Quando tem encontro com Jesus no poço. Uma mulher destruída. Mas teve um encontro com Jesus. E naquele encontro ela vai e ganha uma cidade para Jesus. Aquela voz transforma aquela cidade. Queridos, não duvide o que Deus pode fazer na tua vida. Deus pode fazer. Lembra, Deus faz a simplicidade, Deus faz o anonimato. Não procure coisas grandes, Deus não está interessado nisso. Eu não me interesso por coisas grandes, não me chama atenção aplauso, não me chama atenção nada. Eu sempre digo, se eu tivesse que escolher, eu estaria nos bastidores, não estaria aqui. Eu prefiro muito mais o anonimato, eu prefiro muito mais o escondido, eu prefiro muito mais o secreto. Eu prefiro mais que você não me conheça. Mas não foi o que Deus quis. Eu prefiro sentar na mesa, e só eu e você, e te conhecer. Porque aqui eu olho todos vocês, mas de uma certa forma eu olho para todos vocês, e de uma certa forma eu não conheço todos vocês. Conheço porque nós caminhamos já há um bom tempo. Mas a maioria eu não conheço. A maioria eu não conheço o coração. Para mim o mais importante é isso. Mas eu sei que eu tenho uma voz, e eu não posso menosprezar essa voz. Eu tenho que ser obediente a a voz que me chama para proclamar uma voz da esperança. Vamos lá. Não vou conseguir ministrar tudo, amém? Não tem problema. Mas pelo menos eu quero terminar mais com 2 pontos aqui.
Qual foi a voz de Maria? Lucas 1:38. Evangelho de Lucas 1:38 diz o seguinte: respondeu Maria: sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Voz poderosa. Se essa voz não é proclamada, cadê o nosso Messias? Mulher de fé. Mulher que estava determinada a morrer. Porque essa mulher pode falar o que quiser de Maria, mas Maria é especial. Chego nem aos pés dela. Chego nem aos pés dessa mulher. Essa mulher é especial. Essa mulher abriu mão de sua vida. Abriu mão da sua vida. Para que a promessa de Deus se cumprisse. Você está preparado para abrir mão de sua vida? Você está preparado para abrir mão de sua vida? Para que a promessa de Deus se cumpra? Ela estava. Tanto ela como José. Vocês acham que foi fácil para Maria? Filho do adultério. Filho do adultério. Muitos judeus diziam filho do adultério. Jesus não parecia nem com Maria e nem com José. Filho do adultério. Mas Deus sabe a casa que Ele escolheu. Era um homem e uma mulher que amava a Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Maria e José era esse homem e essa mulher. Yahvé é um, é único. Amarás o seu Deus de todo o teu coração. Não foi fácil, mas essa mulher proclamou uma voz. Faça o que tu queres, estou aqui. Sou tua serva, estou aqui para te servir. A minha vida é tua. A minha vida é tua. Nós podemos dizer isso nessa geração, nesse tempo de vida que nessa terra que estamos vivendo, com tanto entretenimento, com tantas distrações, com tantas futilidades. Será que nós estamos dispostos a abrir nossa vida para dizer, faça o que tu queres, Senhor? Ser chamada adúltera, filha do adultério. É forte, queridos. Por isso que eu digo, não chega aos pés dessa mulher. Não chega aos pés dessa mulher. Atos 9:5. Estamos quase fechando. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Essa palavra de Paulo muda toda a história da igreja primitiva. Quem és tu, Senhor? Ela muda toda a história da igreja primitiva. Quem és tu, Senhor? Ele sabia que era uma voz poderosa que estava falando com ele, porque senão ele não tinha dito Senhor. Quem és tu? Queridos, esse homem abriu mão de tudo. Tudo, tudo, tudo e tudo. Para viver o reino de Deus. Para que as palavras chegassem ao nosso coração. Para que a igreja fosse fortalecida. Esse homem se negou para o reino de Deus. E para fechar aqui. Esther capítulo 4. Versículo 14. 14 não, perdão, 16. Esther 4:16, aqui a gente fecha. Tinha muito mais a falar, mas o tempo não permite. E amém, glória a Deus. Vamos reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejum em meu favor.
Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Essa é a palavra-chave. Essa é a palavra de esperança. Essa é a voz de esperança. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Mulher disposta a morrer. Todos aqui que eu peguei, todos aqui que eu trouxe como exemplo da Bíblia, todos estavam dispostos a morrer. Nenhum deles não estavam dispostos a morrer. Todos. E essa mulher, para mim, é algo tremendo. Se tiver que morrer, morrerei. Por uma nação. Porque a nação de Israel, nação dos judeus, não será exterminada. Por mim, não. O que eu tiver que fazer, ela não será exterminada. Que Deus precisar usar a minha vida para continuar as promessas de Deus, eis-me aqui. Podemos dizer isso aqui nesta manhã? Se coloque em pé. Feche seus olhos. Tenho certeza que muitos aqui neste lugar, você tem uma voz da esperança. E Deus já falou com você muitas vezes. Muitas vezes. Mas muitas vezes nós não permitimos que essa voz da esperança, ela flua, ela crie uma força, porque muitas vezes nós não queremos deixar ser tratados por Deus. Não queremos renunciar, não queremos ser transformados. Estamos mais preocupados com os nossos afazeres, estamos mais preocupados com nossa correria de vida, e não estamos atentos àquilo que Deus está nos chamando a fazer nessa geração. Todos esses homens e mulheres que foram mencionados aqui nesta manhã, todos eles eram homens simples e mulheres simples no seu tempo, mas eles tinham um amor a Deus, que a voz que eles declararam, ela mudou toda a história. E nessa manhã, que nós possamos despertar para esse tempo, e entender que nós temos uma voz, aonde quer que você esteja, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja nas ruas, seja no shopping, no supermercado, com o seu vizinho do apartamento, enfim, nós temos uma voz, a voz da esperança, porque nós cremos e nós temos a esperança em nosso coração, e nós temos autoridade como filhos de Deus para fazer isso na terra. Deus nos entregou essa autoridade, e muitas vezes nós não entendemos essa autoridade, menosprezamos essa autoridade, você não reconhece, você não se valoriza. Levanta-se nessa geração e seja uma voz que clama, uma voz que clama e traz direcionamento, uma voz que vem trazer restauração, cura, uma voz que vem trazer libertação, uma voz que vem trazer salvação, uma voz que vem trazer alegria, uma voz da esperança. Comece a orar por você nessa hora. Coloque a mão no seu coração. Se você crê nessa palavra que foi liberada aqui hoje, nessa manhã, coloque a mão sobre o seu coração e comece a orar. Senhor, me faz ser essa voz. Senhor, me faz ser essa voz. Comece a orar para o Senhor. Senhor, me sinto tão pequeno, tão pequena. Senhor, eu sou tão falho. Digo por mim isso. Eu sou tão falha, Jesus. Sou tão pecadora. Oh, Deus. Usa minha vida. Usa minha voz, Senhor. Que eu não me cale diante, Senhor, desse mundo que está em trevas. Mas que eu seja essa voz que proclame. Essa voz que clama, essa voz que vem para endireitar os caminhos, vem trazer luz, vem trazer sal à terra.
Oh Jesus, usa a minha vida. Você pode orar isso nessa manhã aqui. Você pode orar isso, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida nessa semana, Senhor, para ser essa voz. Oh Senhor, me leve aqueles que necessitam, me leve, Senhor, a terras secas, a corações instruídos. Me leve, Senhor, a ser essa voz. Senhor, eu quero, Senhor, trabalhar no anonimato. Não me estou preocupado com aplauso, não estou preocupado com os homens, o que eles vão ver, o que eles vão falar, mas eu quero viver a tua vontade. Eu quero ser como Maria. Eis-me aqui, cumpra a tua vontade sobre a tua serva. Eu não estou preocupada com o que os homens vão dizer de mim, o que os homens vão rir de mim, o que os homens vão escandalizar de mim, mas eu quero viver a tua vontade. Eu quero ver a tua vontade, Senhor. Pai, me faz ser essa voz dessa geração, uma voz da esperança, uma voz que leva a esperança, Senhor, acima de tudo sobre a minha vida, porque nessa manhã eu preciso de cura, nessa manhã eu preciso, Senhor, entender que eu sou essa voz. Eu não posso menosprezar que eu tenho essa voz, porque essa voz foi dada pelo poder do teu Espírito Santo. Essa voz ecoa, essa voz está dentro de mim, essa voz pulsa dentro de mim, através das batidas do meu coração. Essa voz está dentro de mim, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu preciso ser essa voz, Senhor, porque depois que meu coração bater, não haverá mais voz. Essa voz que o Senhor contou na terra, ela se calou. Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, desperta-nos nesse tempo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toca cada vida aqui nesta manhã. Toca cada vida nessa manhã, a começar da minha vida, toca no Senhor, em nome de Jesus, que sejamos essa voz da esperança, em nome de Jesus, amém, queridos, pode se assentar. Obrigado pela atenção de todos.